Vamos lá então, a palavra de hoje, João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, é conhecido na maioria. Quem se lembra de Nicodemos? Um mestre estudioso, uma autoridade entre os judeus em Israel, que foi ter com Jesus à noite, foi conversar com Jesus à noite e aprender as boas novas. Não é uma palavra, não é novidade, mas Deus sempre prepara coisas novas, né? A gente sempre aprende mais. O que a gente precisa para aprender algo essa noite? Primeiro você tem que entender por que você está aqui, por que você veio até a igreja, por que você vai à igreja. Você tem que entender o sentido da vida. Só para aprender o Evangelho hoje, sim. A vida, gente, ela é tão séria, ela é tão difícil, tão pesada. Eu vejo as crianças louvando aqui, eu fico imaginando, vocês têm filhos, vocês estão mandando filhos de vocês como se fosse para uma guerra. Não estou aumentando. Vocês sabem do que eu estou falando. Quem é adulto aqui, principalmente quem tem já mais aí de 30 anos, eu sei que tem jovens aqui, tem pessoas aqui com 18, 19, que já tem uma vida difícil, sofrida, tem hora que dá vontade de jogar tudo fora, desaparecer. Tem. Isso tem. Mas parece que quanto mais a gente vive, algumas coisas melhoram, outras pioram. Depende de como você anda com Deus. Depende de como você está se colocando diante da vida. Talvez você com 18 hoje seja difícil, talvez melhore, ou talvez piore. Depende de como você vai se colocar diante da vida. Essas crianças, agora elas foram para a escolinha, mas elas vão ser enviadas para uma guerra, não uma guerra como acontece hoje lá no Oriente, mas uma guerra terrível, que a Bíblia fala, que é contra principado, potestades, trevas. Mas o maior inimigo que você vai encontrar durante a vida, você sabe quem é? Você mesmo. O maior inimigo. O diabo não pode arrancar você da igreja. O diabo não pode acabar com o teu casamento. Mas você pode. Você pode pôr tudo a perder. O diabo não pode ir ali fora e tocar no que é teu. Mas você pode. Você pode quebrar o que é teu. Então, acho que o maior desafio da minha vida sempre vai ser eu mesmo. E vocês também. Então, imagine que você se casou ou namora com uma pessoa que ela tem um problemaço, que é ela mesma. E imagina que você também tem um problemaço. Então, nós se casamos, nós conhecemos. Imagine que você é um pastor que tem um problemaço, que é ele mesmo. Então está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo com problema. Está todo mundo querendo se vencer, se superar, melhorar, se suportar. E isso é para sempre. Então não pense que você um dia vai se tornar perfeitinho porque você está na igreja ou que você encontrou alguém perfeito. Isso não existe. O que existe é pessoas que lutam. Eu volto a falar, vou ser redundante, vocês estão enviando os filhos de vocês para uma guerra e vocês já estão nessa guerra. Se eu for conversar com vocês, vocês vão ver, vocês vão falar assim, pastor, está uma luta nisso. Talvez você não queira falar, mas se você fosse abrir o teu coração e querer bater um papo comigo, como você conversa com Jesus, você sabe do que eu estou falando, como seria essa conversa. Teria muita lágrima. Então, a nossa vida é assim, ela é cheia de guerra, de luta. Você vai sofrer com você mesmo e quem estiver do teu lado vai sofrer junto. Então vocês entendem, estão começando a entender a importância das crianças estarem na igreja? Você imagina a capacitação que o teu filho está recebendo para ir para essa guerra, que é a vida. Tem gente que não volta. Tem adultos que não voltam. Digita no Google quantas pessoas desistem por dia, por minuto no mundo de lutar. E não preciso nem falar o que acontece. Então, por que nós não vamos desistir?
enquanto tiver um coração que incomoda, enquanto o Espírito Santo incomodar você aqui dentro, ele estiver, sabe, te incomodando, te chamando, você não vai desistir. Hoje eu conversei com o Fábio, que foi meu pastor por muito tempo, teve paciência com a gente por muitos anos, cuidou da gente por muitos anos. E aí eu conversando com ele, ele falou assim, ainda bem que Deus renova a gente. Ele falou, ainda bem que Deus renova a gente, porque senão todo dia eu já tinha me perdido. Todo dia eu teria desistido. Então, nós temos algo dentro de nós que nos renova. E as pessoas que estão no mundo não têm isso. Por isso muitos ficam para trás. Então, quer que seu filho seja alguém na vida? Já sei, manda ele estudar, se formar. Isso aí não precisa nem falar. Hoje em dia, se você tiver que falar que alguém tem que estudar, arrumar profissão para poder pagar as contas, qualquer criança sabe. Então esquece, isso aí é obrigação nossa. Estudar, trabalhar, conquistar, isso aí é o básico. Mas para ser alguém na vida, a vida é Deus. A vida é o reino de Deus. Para ser alguém na vida, você precisa fazer o que Jesus falou. Nascer da água e do Espírito. Nascer em Cristo. Caso contrário, a sua luta vai ser inútil. Você vai lutar, e lá na frente vai descobrir que você perdeu tempo. Só perdeu, seja dinheiro, relacionamento. Às vezes a pessoa é nova, ela tem um relacionamento, ela fala assim, eu não posso perder essa chance. Ela investe naquilo, bate a cabeça, se suja, se magoa, perde tudo, aí começa tudo de novo. Passa um tempo, começa tudo de novo. Então não é melhor você se afirmar com Deus, respirar fundo, né? Vamos fazer a coisa certa. Lembra quando nós estudamos no culto passado sobre o dilúvio, que Deus pôs um fim nisso daqui? Quem lembra qual foi o motivo que Deus na Bíblia indica e diz claramente que levou ele a causar essa destruição na terra, onde animais e pessoas foram destruídas? Vocês lembram o motivo que gerou tudo aquilo na terra? A terra estava um caos, um problema. Quem lembra como começou aquilo, segundo a palavra? Vocês lembram? Foi jugo desigual. Jugo desigual. Quando os filhos de Deus começaram a se interessar para as mulheres do mundo e os homens de Deus e as mulheres de Deus, enfim, virou o jugo desigual. Pessoas procurando outras pessoas que estavam perdidas. E você, na igreja, você com Cristo, com todo respeito, já é um problema. Quando eu digo problema, não quer dizer que você não presta. Quando eu digo problema, eu digo que você é algo que precisa ser resolvido. Quando eu digo que você, não que você assim, o pastor falou que eu sou um problema. Não. Nós somos um problema porque nós somos algo que tem que ser resolvido. Se eu falar para você que você tem que ir lá na empresa que você trabalha agora, buscar um bônus lá, R$1.000. Senhor, estou com um problema. Qual é? Eu tenho que buscar um dinheiro lá, não tenho como ir. Ó, que problema, né? É um problema, mas não é um problema ruim, né? Então, quando eu digo que nós somos um problema a ser resolvido, não estou dizendo que nós somos ruins. Não estou dizendo que nós somos lixo ou... Não, nós somos filhos de Deus, mas nós temos que ser resolvidos. E a nossa vida é uma aventura. Você vai passar a tua vida inteira resolvendo situações. Não se iluda que quando... Quem que é a pessoa mais crente aqui? A Dete. Dete não tem problema, né, Dete? Esse ano foi um sossego, né? Não que a Dete não tem tanta idade assim, mas de nós aqui tem mais experiência. Esse ano foi um sossego, Dete. Nem orar ela precisou, né? Olha que mentira. Claro que ela teve problema. Né? Eu acho que os problemas dão uma diminuída quando você está com seus 90 anos, que nem a minha avó, né? 94. Acho que ela tem menos problemas, mas... E a cabecinha dela, por onde anda? Todos os dias. Não tem mais amigos, os familiares não visitam, porque falar o que com a senhora de 94, 95 anos? As dores vêm, né? A maior companheira diz que é a dor. Bom, vocês estão entendendo então a necessidade de colocar nossos filhos de frente, falar a verdade para eles, que a vida não é uma brincadeira, que quando eles vêm para a igreja, eles podem sim orar, ajudar em oração, se ajudar em oração, se preparar, porque um dia você vai ver o teu filho ou a tua filha chorando, vai ver ele soluçar, chorando, desesperado e falando assim, eu não aguento mais.
Eu não quero mais. Não sei porque eu estou aqui. Ninguém me ama. Eu acho que eu fui um erro. De um jeito ou de outro, a gente passa por isso. Quem que nunca achou que foi um erro, que não devia ter nascido? É normal a pessoa pensar isso. Foi um erro. Aconteceu, eu nem devia estar aqui. Olha, se você falou isso, provavelmente você já falou sobre isso. Sabe que isso é quase que uma blasfêmia, porque se você está aqui, é um mistério. A vida é um mistério. Aqui nessa palavra de hoje, eu não lembro o verso, mas no capítulo 3, ali no verso 4, 5, tem um mistério ali, que Jesus fala para Nicodemos. A salvação é um mistério. O nascimento, a vida é um mistério. Ninguém sabe explicar a vida. Tentam por aí afora, mas é um mistério. É um mistério. Vamos à palavra para a gente entender um pouco mais? Vamos ler um pouco da palavra? No verso 1. E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Dá um ponto aqui, gente. Uma pausa. Vocês já entenderam quem era Nicodemos, uma pessoa super importante, conhecedor da palavra. Foi à noite, muitos dizem que ele foi à noite, porque se ele fosse de dia alguém ia ver, ele estava querendo chegar escondidinho. É possível, a gente até imagina que foi. Mas ele foi atrás de Jesus, seja de dia ou de noite, ele procurou. Porque ele falou: o Senhor faz milagres, sinais, que não é qualquer um. Então o Senhor não é qualquer um. E eu vim aqui porque eu quero saber. Então ele foi atrás de Jesus. Encontrou com Jesus à noite. Chama Jesus de Rabi, de mestre. Vamos continuar agora no verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Você viu que ficou estranha a coisa aqui, né? Jesus falou: para você ver o reino dos céus, tem que nascer de novo. Aí ele parou. Aqui tudo que ele sabia, zerou. Não serviu para nada. Começou do zero. E tudo que uma pessoa, pelo menos deveria querer, tudo que um crente, um cristão quer é o reino do céu. Pelo menos deveria ser isso. Vocês estão aqui, eu estou aqui, porque nós cremos no reino do céu. Porque essa vida, ela é uma decepção, é uma frustração, ela é um problema. Você já trabalhou em vários lugares. Tem um melhor, outro pior, mas você sempre passa por dificuldade. A vida é uma dificuldade, é uma batalha constante. E a Bíblia promete um reino diferenciado. Então a gente crê no reino. Só que aí ele chega para o religioso e fala: você só vai ver o reino se você nascer de novo. É como se, imagina se eu chego e falo para vocês assim: olha, o negócio é o seguinte, você só vai ver o reino do céu se você nascer de novo. Como assim? Eu já estou na igreja, eu achei que eu já tinha o reino do céu, que estava tudo certo, de repente agora eu tenho que fazer algo. É porque ele não conhecia a fundo como deveria as escrituras, mas isso não é culpa dele. Quem é que ia entender tão bem do reino do céu no Antigo Testamento? Era difícil, né? Mas, enfim, ele se depara com a pessoa certa, com Jesus, e ele diz: você tem que nascer de novo da água, do Espírito. Vamos para o 5. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ti dito: necessário vos nascer de novo. O que Jesus falou aqui? Você nasceu certo dia, uma maternidade, você nasceu da carne, você é carne, você está aqui, pronto para um dia
envelhecer e morrer. Agora, se você nascer do Espírito, você vai ser Espírito. O que ele quer dizer? Se você nascer do Espírito, você vai ser participante do reino do céu. Que você nasceu da carne é óbvio, você está aqui na minha frente, você teve que nascer da carne. Você é carnal, o carnal nasce, cresce, envelhece e morre. E o espiritual nasce, vive para sempre. Verso 8. Aí entra o mistério aqui, ó. O vento sopra para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Dá uma pausa aqui, isso aqui que é um mistério que eu falei, cada um diz uma coisa, uma explicação, mas a Bíblia quando fala lá em Ezequiel, vento impetuoso, no hebraico quer dizer ruach, quando Deus sopra, e aí os ossos começam a se juntar, então esse vento do Espírito é o Espírito Santo. Então aqui ele falou, o vento sopra, você não sabe de onde vem, para onde vai, isso é um mistério, esse vento, provavelmente, possivelmente, que ele se refere aqui, é o vento do Espírito Santo, é o Espírito Santo. Então, a salvação que ele se refere aqui, que pertencem a Cristo, ela é como esse vento. Vou te fazer uma pergunta, para você ver como você é complexo. Você está aqui na igreja, você é um cristão, você é salvo. Você sabe em que hora, que dia, em que minuto você foi salvo? Que Jesus te salvou? Você saberia me responder? É difícil, né? A maioria não deve saber. Eu saberia? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma experiência no início que foi muito forte na minha vida, durante uma pregação, eu estava lá no fundinho, lá no finalzinho, quem fica no fundo é os arteiros, né? Vocês sabem, né? Aí eu fiquei lá no fundo, o que vocês estão rindo? Vocês são os arteiros, né? Aí eu ficava lá no fundo, né? E no canto. Hoje não tem ninguém no canto ali, mas a gente ficava no canto, né? Porque, enfim, é bom. Aí eu lá quietinho, falaram de salvação. Eu estava participando ali, mas eu era um estrangeiro, um peregrino, né? Eu não tinha nada a ver com aquela gente. Eu vi o povo louvando, fazia assim com a mão. Achava que, já contei isso a muitas pessoas aqui, eu achava ridículo, né? Falei, que vergonha, né? A pessoa fica ali levantando a mão. Eu jamais ia me envolver com isso e me submeter a essas coisas, né? Eu era durão. Aí eu vi as pessoas assim, e aí me falaram que Jesus salvava, dava salvação, que as pessoas nascem e não têm a salvação, que elas precisam se declarar para Jesus, ter uma vida com Deus. Você não pode depender de mim para ser de Deus. Você tem que ter a tua vida com Deus, na tua casa, no teu trabalho, onde você andar. Você não pode depender dessa igreja para ter Deus, da minha pregação. E eu ouvi tudo isso também. Aí baixei minha cabeça, aí veio uma menina e falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tá, eu não lembro bem as palavras, mas ela falou assim, Jesus também te ama. Eu olhei para ela e falei assim, você nem me conhece, como é que ele me ama? Você sabe quem eu sou? Sabia que eu estou olhando aqui, eu estou achando ridículo isso que vocês estão fazendo? Como é que ele me ama? Você nem sabe. Eu não sou da igreja, eu não venho aqui talvez mais, eu só vim aqui porque tinha uns comes e bebes lá, uns chocolate, eu fui. Ela, não, mas você não entendeu. Aí ela falou da graça. Até eu ia falar, Jesus é grátis. Porque eu entendia que de graça, vamos ali tomar um refrigerante, comer um bolo, é de graça, né? É grátis. Opa, vamos lá. Aí eu estou na igreja, ela vira para mim e fala que a salvação é de grátis. A salvação é grátis. Porque quando a pessoa fala assim, é graça, você talvez não entenda, mas quando fala é de graça, você sabe, né? Gente, estou falando dessa maneira simples, porque a gente tem dificuldade, tem muita gente que tem dificuldade, e eu era uma dessas pessoas. Aí ela falou para mim, mas não, Jesus é de graça. Eu, como assim de graça? Ela falou assim, não é o que você é, não é o que você faz, é o que ele é, o que ele fez. Eu, como assim? Ela falou, um dia ele desceu do céu para te buscar, morreu por você e veio te buscar. Agora você está me dizendo que porque você não veio aqui na igreja, não vai voltar aqui na igreja, ele perdeu o tempo dele? Aí mexeu comigo. Chorei, senti algo, falei assim, como pode
pode Deus fazer isso por mim? Eu não estou nem aí com Ele. Não estou nem aí com Ele. Não dou a mínima para Ele. Só se eu precisar. Quando você precisa, você grita, né? Ai, meu Deus, né? Quando você está sem a fé, sem a igreja, aquilo mexeu comigo. Será que nesse momento eu fui salvo? Eu não sei. Mas naquele momento eu entendi quem era Jesus, de uma maneira bem superficial, mas eu entendi. Não é o que eu sou, o que eu faço, é o que Ele é, o que Ele fez. Depende disso. Aí do meu jeitinho ali eu entendi. Nossa, eu fiquei feliz. Aquilo eu chorei, eu fiquei feliz. Eu falei, cara, eu não acredito. Então ali mudou. Naquele momento, sim, mudou a minha história. Eu sei que daquele dia ali eu passei a ver as coisas diferentes. A ver Deus diferente na minha vida. Mas eu posso afirmar que ali eu fui salvo? Não dá. É como Jesus falou, o vento vem, sopra, ele vai, e você não sabe de onde veio, para onde vai, o que aconteceu. Então não dá para você dizer. Talvez você nem se lembra quando você teve uma experiência assim. Talvez você nem teve uma experiência assim, ou mais forte ou menos forte. Não interessa. Mas em algum momento da sua vida, você tem que entender quem é Jesus e receber Ele. E não adianta você vir aqui na frente e declarar que Ele é o Senhor, que Ele é Rei, Ele é o Salvador, e você vem e declara, mas se você não entendeu que é graça, no mais popular, é de graça. Não é essa igreja que salva. Quantas pessoas você salvou? Ah, pastor, essa semana eu visitei, eu salvei um monte para Jesus. Até não é errado você falar isso, mas quem salva é Deus. Ele está te dando uma oportunidade para você evangelizar e participar do ministério dele, que é o ministério celestial, de salvar as pessoas. Quando eu vim para essa cidade, eu não sabia nem que essa cidade existia, não conhecia essa região, vim para cá para salvar as pessoas. Em parte, sim, eu vim aqui servir a Deus, e através disso, Deus usa a gente e vai salvando as pessoas. Mas é uma oportunidade para mim, porque Deus ia salvar de um jeito ou de outro. Só que Deus é tão bom que Ele falou, você quer participar? E eu ainda vou te pagar para isso, eu vou te recompensar. Então, nós recebemos essa oportunidade, e isso é muito importante. Se vocês estão aqui, é porque vocês de alguma forma creem nisso. Agora, o quanto vocês estão fazendo, eu não sei, mas que a gente tem que fazer algo, a gente tem. E por gratidão, porque tudo é de graça, não se paga nada. As igrejas hoje, muitas vezes se colocam entre você e Deus. Não pode. Eu não sou intercessor de ninguém, não sou atravessador, não sou nada. É vocês e Deus. Quando a gente morre, é entre nós e Deus. E enquanto a gente vive, é entre nós e Deus. Você pode até me ligar, pastor, ora aí, me ajuda aqui. Mas o teu dia a dia é você e Deus. As suas decisões é você e Deus. Quando você vai decidir, é hora de desistir de tudo ou não, é você e Deus. Algumas decisões que vai te custar caro, é você e Deus. Então, nunca entre na frente, nunca seja um atravessador, nunca tente se colocar entre um relacionamento de uma pessoa com Deus. Apresente Deus para Ele, fale de Deus, fala, agora entre vocês dois, tá? E Deus, você sabe quem é Deus, você sabe quem você é. Entre vocês dois agora. Tá? Essa semana aconteceu algumas coisas, experiências que me chateiam, porque eu vejo as pessoas em cargos e títulos se colocando como os fariseus faziam, tentando se colocar entre as pessoas e Deus. Não façam isso, gente, não façam. A vida já é dura demais. Vamos finalizar aqui? Vamos ao verso 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabe disso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. No verso 12, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar de coisas celestes? Verso 13, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E
como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o ministério de Cristo. Morreu por todos aqueles que nele crê. Então o nosso papel agora é ir e pregar o Evangelho. Fale das boas novas. Se a pessoa vier para a igreja, amém, vamos para ela. Se ela não vier, paciência. Ela vai ser salva por Cristo, aonde ela estiver, do jeito que ela estiver, porque é graça de graça. E não entre na frente de Deus, o Espírito Santo, colocando as suas regras da sua igreja, ou da nossa igreja, ou da outra igreja. Não coloque regras de homens, religiões de homens, para interceder a salvação. Não existe isso. Quando Deus te criou, quando Deus fez o teu cabelo, como ia ser tua pele e tudo, qual a igreja que estava lá? Qual o pastor que estava lá? Qual o pregador que participou da sua criação? Qual a pessoa que participou do reino do céu, ou do inferno, ou da condenação, da salvação? Ninguém. Ninguém participou, ninguém conhece, ninguém entende. Então por que as pessoas querem participar agora da sua salvação? Devemos participar, como eu falei, conscientes, sendo usados por Deus, tá? Então não impeça, não deixe que religiões, placas de igreja, impeça você de falar, de agir, tá? Não exija coisas de homens. É graça, é de graça. Ele morreu por todos, amém, gente? Nós, como nova geração, cremos que a igreja, ela é, assim, a igreja, vou usar uma palavra, hoje em dia tem vários termos, aí é até complicado você falar, mas nós cremos numa igreja universal. O que seria uma igreja universal? A nossa igreja nova geração tem salvos, assembleia, quadrangular, pessoas que não vão na igreja, seja universal, mundial, não importa a igreja, não importa. Quando Deus criou cada uma dessas pessoas, dessas igrejas, você não estava lá. Então, deixa Deus cuidar daquilo que é dele, tá? Vai, faça o teu papel. Se a pessoa quiser vir para a nossa igreja, venha. Se quiser para a outra igreja, vai. O importante é pregar, tá bom? E manter na fé vocês e os vossos filhos e amigos, porque a vida é uma guerra, a vida é dura e é difícil de vencer, mas Deus promete vitória.